essa importância cada vez a maior do direito digital no campo do empreendedorismo, né? E você você é mestre nisso, você vem também sempre ressaltando dessa importância, né? Isso não se deve só à questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Se deve também aos crimes cibernéticos. Então, são duas coisas palpitantes, duas coisas que estão aí realmente batendo a nossa porta, eu digo, a porta do empreendedor brasileiro, e como o ambiente, esse mundo digital, que é essa junção do físico com o digital, está cada vez mais presente nas nossas vidas, as pessoas que estão se dedicando ao empreendedorismo, estão se dedicando à gestão, de modo geral, a cursos de gestão, e querem crescer dentro das suas empresas, das suas companhias, elas têm de dominar esse assunto, porque, quer dizer, ele vai se tornar cada vez mais importante, não é? E você, Luiz Augusto, é uma pessoa que trata desse assunto de um jeito muito, digamos assim, muito interessante. Você não é daquele tipo de jurista que fala no chamado juridiquês. Você fala uma linguagem muito tranquila, muito acessível, e não é à toa que você se tornou a autoridade nesse assunto que você se tornou. Então, o seu currículo é muito extenso, eu vou ler só a parte aqui mais importante, que diz o seguinte: advogado especialista em direito digital, pós-graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, e pela Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha. Presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, a ABRACRIM. Luiz Augusto, seja bem-vindo, a palavra está com você. Faço votos de que seja uma palestra muito exitosa, eu sei que será, e desde já, eu peço aos alunos que, ao longo da palestra do professor Luiz Augusto Durso, vocês, por gentileza, desliguem os áudios, mas assim que o professor Luiz Augusto encerrar a tarde para abrir os áudios, formularem perguntas, não é? Eu até estimulo vocês a que façam isso, é muito importante. E, repito, aqueles que não quiserem fazer de viva voz, encaminhem as perguntas pelo chat que a gente vai respondendo. Luiz Augusto, a bola está com você, meu amigo. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite. O professor Wilson, ele sempre é muito generoso com seus convidados, mas no nosso caso, tudo que foi falado está contaminado por uma parcialidade em razão da nossa amizade. Então, 30% a gente elimina, que é amizade, os outros 70% é por causa dele ser muito gentil. Então a gente elimina quase tudo aí que foi dito, trazendo só uma admiração pelo seu trabalho, agradecendo à Faculdade do Comércio e sempre lhe parabenizando essa figura que você é, inclusive o nosso coordenador geral, nosso presidente do FJE, que eu tenho a honra de ser membro, e você é o nosso presidente, e seguir seus passos. Você é uma figura brilhante. Nós tivemos esse papo recente no seu programa, então eu espero poder reprisá-lo aí aos alunos, e queria dizer que não só da minha amizade, mas você também goza da minha grande admiração. Queria também saudar aí e agradecer à instituição, à Faculdade do Comércio, dizer que quando recebi esse convite fiquei realmente lisonjeado, porque a gente sabe que um dos órgãos que é responsável também pela Faculdade do Comércio é a Associação Comercial, e eu tenho a honra de coordenar, presidir o Conselho de Cibersegurança, de Proteção de Dados da Associação Comercial de São Paulo, e lá a gente sempre debate, né, a importância das questões de direito digital, de cibersegurança para o empreendedor e para o empreendedorismo. Até porque o empreendedorismo, que seria esse passo inicial de empreender, de começar, ele tem que ter muito próximo com as questões de direito digital, porque a internet é democrática, ela facilita a vida desse empreendedor júnior ou está começando e traz um campo enorme de possibilidades e de trabalho. Então a internet é maravilhosa. Mas hoje é a noite fria, então espero que todos se sintam aí saudados, abraçados e estejam, por causa do home office, em um ambiente
quentinho para a gente conseguir ter esse momento de conversa e de bate-papo, porque a minha missão é muito, muito complexa, mas eu espero trazer aqui palavras de empenho aí para vocês, ou que traga uma luz no ambiente de empreendedorismo. Tem um colega meu, professor Wilson, que fala que você tem que ser breve e interessante para a palestra ser boa. Se você for breve nem interessante, você precisa ser. Então eu vou tentar ser o mais breve possível para todos aqui conseguirem tirar o melhor da minha fala e que possamos já depois ter esse momento de bate-papo e de perguntas que também enriquece muito o debate. Bom, a missão que o Wilson me dá e que todos me dão hoje, ela é importante porque a gente sabe que o momento de internet das coisas, né? A gente vive um momento de IoT, e eu falo que, na verdade, não existe mais esse momento de internet das coisas, e sim de IoE, Internet of Everything. Então, tudo que é possível a gente conectar na internet, nós estamos conectando, e isso é muito saudável do ponto de vista comercial, para a gente fazer um marketing digital direcionado e etc. Mas com coleta de dados, com dados pessoais, nós temos grandes responsabilidades. Então, o empreendedor hoje, que deve se aproveitar sim da coleta de dados, do marketing digital, inclusive eu falava no programa do Wilson, como essas questões do marketing digital facilitaram a vida desse pequeno empreendedor, que antes, ao buscar uma forma de fazer marketing do seu produto, ele teria que investir muito dinheiro, pensar no marketing na rádio, pensar na marketing no jornal da região, e hoje ele pode usar o impulsionamento das redes sociais, gastando pouquinho e atingindo exatamente quem ele procura. Então, o indivíduo tem uma padaria pequenininha do bairro, ele só quer atingir ali o público-alvo, os vizinhos, etc. Ele consegue fazer isso. Mas como ele consegue fazer isso? Porque ele consegue impulsionar esse conteúdo de maneira barata e tão assertiva. E eu falo, esse conteúdo é tão assertivo porque os algoritmos foram criados para nos conhecer profundamente. Então, o algoritmo, ele o tempo inteiro está monitorando a nossa vida digital e os nossos likes, compartilhamentos, as nossas buscas, principalmente quando a gente fala de compra e venda, estão monitoradas por esse sistema de computador. E esse sistema, por nos conhecer cada vez mais, ele consegue ajudar o empreendedor a impulsionar a informação exatamente para quem aquele empreendedor deseja. Só para homem, só para mulher, só para jovem, só para idoso, só para quem mora naquela região e etc. Então, esse é o grande lado bom do algoritmo e da coleta de dados. Ele ajuda o usuário a encontrar o que deseja, o que procura, de uma maneira mais fácil, mais econômica, etc. E também ajuda o empreendedor a atingir o seu público-alvo. Acontece que não só de impulsionamento nas redes sociais vive o empreendedor. O empreendedor, dono de empresa, etc., normalmente ele usa a sua plataforma de e-commerce, as suas redes sociais, também coletando dados desses consumidores. Então, qualquer um hoje que faz uma compra no e-commerce tem que preencher lá onde receberá o produto, qual é o seu nome, etc. E o empreendedor, ele tem uma tendência que é legítima, e eu entendo também, porque eu também sou empreendedor lá no escritório, que a gente sempre acha que o nosso produto é muito bom e que a gente gostaria de mostrar para o consumidor como tem uma oportunidade, seja um grande desconto, seja aquele produto novo, etc. E como fazer isso? Às vezes a forma é o meio marketing, é mandar um mailing que você vai encaminhar para os seus consumidores já da base, para que eles possam, então, conhecer o seu produto. Acontece que chegou um momento em que essa coleta de dados, esse tratamento, começou a ser deturpado. Então, uma empresa, por exemplo, estava iniciando ali sua atividade, ele chegava para uma outra empresa e falava, quanto que custa o seu banco de dados? Deixa eu adquirir os dados aí das pessoas que você já vendeu, que eu quero enviar meus produtos, os meus anúncios. E esse indivíduo vendia esse banco de dados. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tenta trazer mais poder ao titular, que seria, no nosso caso, os nossos consumidores. E é interessante, pessoal, porque muita gente do lado aí do comércio me pergunta, professor, a LGPD ela atrapalha
esse tipo de cenário de evolução do comércio, do comércio eletrônico? E a resposta que eu sempre dei é não. A LGPD é uma boa lei. Quando nós enfrentamos o Código de Defesa do Consumidor, muita gente reagiu mal. Falou, puxa, o Código de Defesa do Consumidor vai dar muito poder para o consumidor, atrapalha as empresas. E hoje é inegável que todo mundo acha que é bom ter uma lei que protege o consumidor, mas também protege o fornecedor. A mesma coisa é a LGPD. Eu acho que ela veio num cenário de equilíbrio a trazer segurança jurídica para as empresas. Hoje você, por exemplo, se você trata bem os dados, se você tem privacidade, se você utiliza de maneira em conformidade com a lei, isso é até uma forma de marketing. Lembram do Itaú, que ele sai com a camiseta, escrito CPF, etc., aquela propaganda, e aí o indivíduo chega e fala, esses dados são meus, ele fala, você não é famoso, mas seus dados são. E essa propaganda irônica era para dizer, olha, nos outros bancos o seu dado pode vazar, aqui no nosso não vaza, a gente tem privacidade. A Apple também hoje tem uma campanha muito forte sobre privacidade. Olha a importância no mercado de você tratar bem os dados. E tratar bem os dados não é só respeitar a lei, o Wilson já adiantou. Tratar bem os dados significa você ter cibersegurança, para que se houver um ataque na sua empresa ou na empresa que você trabalha, esses dados não vazem, porque vazamento de dados hoje é perder credibilidade. Teve uma pesquisa que apontou que 48% dos consumidores, diante de um vazamento de dados, não voltariam a fazer negócio para aquela empresa. Então a empresa, quando hoje sofre com vazamento de dados, e depois da LGPD, não tenha dúvida que a imprensa adora divulgar um vazamento de dados, essa empresa ela sofre, ela sangra, porque além de ter um problema de incidente, ela pode ter um problema de fiscalização pelo PROCON, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou pelo próprio Ministério Público, e também perde muita clientela, credibilidade, etc. Então, quando a gente fala de tratamento de dados, na verdade é um conselho aos empreendedores a observarem esta lei, e hoje a gente sabe que o compliance é super importante na empresa, e o que é compliance? É você estar em conformidade com as leis e manter a sua empresa agindo dentro da legalidade. A mesma coisa acontece para esse cenário digital. O cenário, eu comecei falando dos lados positivos porque é muito bom. Só existe internet hoje do jeito que ela se encontra graças às coletas de dados, ao marketing digital, ao impulsionamento por anúncio, etc. Mas tem um lado de uma grande responsabilidade que a LGPD chancelou. Hoje você é responsável pelos dados pessoais que trata e tome muito cuidado com isso. A lei deu essa lição. E eu falava sobre a impressão que as empresas tiveram sobre essa lei. Eu estive na semana passada num evento do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP. E lá estavam algumas figuras que representam certas empresas, que são os DPOs. Já ouviram falar de DPO, encarregado de proteção de dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela entrou em vigor aqui no país, ela criou uma figurinha, né, um ser humano, um funcionário dessa empresa, que ele é o grande responsável pelos dados nessa empresa. Então ele vai olhar para essa empresa e vai falar, ó, aqui você trata dado, você manda e-mail para os seus consumidores, aqui você trata dado, você faz entrega por e-commerce, como fazer a gestão desses dados, os termos de uso na sua plataforma, o encarregado ele é responsável por tudo isso, seria o compliance officer dos dados, tá? E estavam nesse evento, e a gente fala DPO porque na lei europeia é o Data Protection Officer, DPO, que é o encarregado de dados na lei brasileira. E nessa reunião estavam o DPO do Meta, que é o Facebook, né, o novo Meta, do Mercado Livre, da Ford, do Corinthians e do Google. Tá? Estavam os DPOs dessas empresas. Aí eu fiz essa pergunta, falei, vocês estão aqui representando as empresas mais conhecidas no cenário digital, os maiores big techs do planeta, e eu quero saber de vocês, que são encarregados, se vocês analisam a LGPD como uma lei que atrapalha o mercado do ponto de vista da empresa, ou se é uma lei boa. Fiz a pergunta assim aos DPOs. E a resposta foi unânime. Todos eles reagiram e falaram, professor Dúrcio, a gente gosta muito da LGPD. A LGPD nos trouxe segurança. A LGPD nos trouxe segurança, por exemplo, de quando a empresa vira para o DPO e fala assim, ô DPO, a gente gostaria de fazer uma nova campanha e usar esses dados aqui com esse aplicativo, etc. Eu posso? Ele fala, aí eu sei responder, porque a LGPD ela colocou no papel as diretrizes
e eu posso utilizar os dados a meu favor, desde que coletados dentro da lei. Então, a Google, Facebook, etc., adoram a LGPD. E olha, pessoal, eu estou citando as empresas que mais se beneficiaram de tratamento de dados na história sem autorização dos consumidores, porque a gente aceitava um termo de uso lá sem ler, e o nosso dado, numa hora para outra, estava no WhatsApp, outro dia estava no Instagram, o mesmo grupo. Isso transitava de uma maneira sem muita regulamentação e até sem muito controle. E a importância da LGPD, agora do ponto de vista dos titulares, é que nós sabemos que estamos falando aqui com estudantes ou com empresários que tratam bem os dados, né? Que tem essa premissa de ser uma empresa séria. Acontece que muita empresa não era. E eu citei sobre a venda de dados, né, de coleta de dados. E pior, teve muita empresa que usava os dados contra o próprio consumidor. Então, por exemplo, tem empresas aí de seguro de carro que eles dão desconto se você for renovar o seguro do seu carro, se você baixar o aplicativo. Ué, qual o interesse de uma seguradora de fazer com que eu baixe o aplicativo e me dá 20% de desconto? Eu fui ler o termo de uso, me chamou a atenção. E eu notei que você autorizaria ali no termo de uso do aplicativo a coletar dados de geolocalização, de velocidade, etc. Vale dizer, a empresa seguradora do seu carro estaria sabendo a sua velocidade, onde você para o carro, se você frequenta locais perigosos, e se você tivesse um acidente, possivelmente eles usariam isso contra o consumidor, contra você. Então a LGPD também vem impedir com que empresas de má fé coletem ou transicione dados em desfavor do consumidor. Quer ver um outro exemplo que poderia acontecer? Você sempre dá o seu CPF na farmácia. Dá, é quase obrigatório. Se você não dá o seu CPF, você é expulso da farmácia. E por que há esse tipo de coleta? Porque eles querem, por óbvio, conhecer profundamente ali o perfil de consumo do consumidor, desse cliente. Acontece que imagina que você compra sempre um medicamento, dá o CPF na farmácia, e aí chegava o plano de saúde e falava assim, eu quero comprar o seu banco de dados, me vende. Ele vendia, a farmácia vendia. Aí, eles vão analisar o seu perfil de consumo. E aí percebe que, por exemplo, o Genildo aqui que está com a gente, que ele gosta muito de um determinado medicamento, faz aí um tipo de tratamento, mas ele exagera, vamos supor. Aí vem o plano de saúde e fala, ano que vem, quando você renovar o seu plano, vai custar 3, 4 vezes mais, porque o medicamento que você usa possivelmente vai desenvolver uma doença. Em desfavor do consumidor, usavam o banco de dados. Então, isso estava muito prejudicial num comércio do ponto de vista generalizado. Então, a LGPD vai tentar equilibrar. O que ela vai fazer? Ela vai trazer segurança para as empresas, que sabem exatamente o que podem fazer ou não com os dados, e como coletar, como justificar a coleta, como conseguir a anuência. Então, por exemplo, você, empresário, me pergunta, professor, eu posso coletar dados? Está liberado? E eu vou falar, desde que você tenha o consentimento, você pode coletar. A própria LGPD tem mais 7 artigos, 7 incisos que permitem a coleta, sem anuência. Então, um contrato que te obriga, ou a própria lei, estrito cumprimento de dever legal, te autoriza a coletar dados. Então, a gente tem um monte de outras formas de tratar esses dados que, graças à LGPD, nós sabemos que a gente pode tratar e crescer a nossa empresa. Porque a gente sabe que o ambiente digital, o ambiente virtual, ele impacta diretamente o crescimento das empresas. Ou vai dizer que vocês nunca ouviram falar do Dia dos Solteiros. O Dia dos Solteiros é um marco na história do e-commerce, porque lá na China, aquele site chamado AliExpress vende em 2 dias o PIB do Brasil. Em 2 dias, eles vendem o PIB do Brasil com o Dia dos Solteiros pelo AliExpress. Então, o e-commerce é uma tendência que aquela empresa que ainda não fez, deve fazer. Deve entregar pelo ambiente virtual, mas deve começar a ter essa atividade observando a lei. E a lei traz a própria Lei Geral de Proteção de Dados e também a lei traz algumas responsabilidades do ponto de vista de cibersegurança. E entrando na provocação do professor Wilson, que ele falou, a gente sabe que tem LGPD e tal, mas como que funcionam essas questões de ataques cibernéticos? E eu falo para vocês, nós tivemos recentemente o Laboratório Fleury, nós tivemos recentemente a Fast Shop, nós tivemos recentemente a Vivo, a Americanas sendo atacadas de ataque cibernético, isso prejudicando a atividade da empresa. Então esquece agora dados e só o ataque gera prejuízo. Por quê? No caso da Lojas Americanas, um dia com o site fora do ar, era R$1 milhão em prejuízo.
Então, por dia que eles não vendiam na internet, eles perdiam 1 milhão. Olha a importância desse ataque. Vale dizer, se eles tivessem investido 50 mil reais em cibersegurança, tinha saído barato. E por quê? Por que as empresas estão tão vulneráveis ou por que os ataques cibernéticos vêm nesse sentido? Porque os criminosos, eles não atacam a sua empresa só para te prejudicar, só para fazer você, empresário, gastar dinheiro. Ele ataca o empresário com o objetivo principal, normalmente, que é criptografar o servidor da empresa, o famoso ataque ransomware. Então vem um vírus, ele envia para sua empresa através de um funcionário, que ele pode até pagar para esse funcionário, ou ele engana um funcionário, esse funcionário acha que está baixando ali um e-mail original e etc, ele acaba se infectando e um vírus é instalado na máquina lá da sua empresa. Esse vírus automaticamente começa a criptografar os servidores, todos os servidores que ele encontra, e ele automaticamente vai pedir um resgate em Bitcoin. Então ele vai falar, você quer os dados de volta? Quer voltar a funcionar? Tá aqui, ó, pague para mim tantos Bitcoins. E começa uma extorsão para a empresa voltar a funcionar. E é interessante, Wilson, Alexandre, Marco Antônio, Edson, que estão aqui com a câmera ligada e me fazendo companhia, Isabela também agora, é importante mostrar que às vezes o ataque cibernético, ele consegue pegar um calcanhar de Aquiles do empresário que às vezes muito facilmente poderia ter sido evitado. Como, por exemplo, tem muita empresa que quando a gente fala de investir em cibersegurança, não significa comprar muitas vezes antivírus. Isso faz parte. Mas significa treinamento, um constante treinamento dos funcionários para que esses funcionários não caiam num golpe de engenharia social, que não caiam num e-mail falso, etc. Então, o treinamento também tem um papel muito importante para o empresário e para os seus funcionários que vão assinar termo de confidencialidade, termo de compliance. Quem já trabalha em empresa grande já deve ter assinado com certeza um termo de compliance. E tudo isso deve ser observado pela empresa porque, como eu comecei a falar, a responsabilidade é cada vez maior. Hoje, a empresa está preocupada com os dados que ela coleta, com o ataque cibernético que pode tirar a empresa do ar de funcionar e com o vazamento desses dados. Então, é muita responsabilidade. O ataque cibernético pode fazer com que esses dados vazem e essa empresa pagar multas, indenizações e etc. O ataque cibernético pode fazer que a empresa não entregue mais e não funcione mais. O ataque cibernético pode gerar aí um acesso indevido a dados pessoais e amanhã o diretor da empresa ser extorquido, por exemplo. Então, tem empresa que está começando, Wilson, e eles pensam em economizar. Então, falar, vamos economizar. E aí ele adquire, por exemplo, um software pirata, que foi inclusive uma pergunta sua no nosso programa. O Wilson fez uma pergunta muito inteligente, que ele virou e falou, doutor, a gente vê às vezes uma empresa outra que está começando e ela quer economizar no software, no Windows, e ele adquire software pirata. Isso é perigoso do ponto de vista... E eu falei, muito perigoso, porque o programa pirata, ele não é atualizado, ele não recebe os uploads, os updates, então ele fica ultrapassado, vale dizer vulnerável para cyberataques e invasões. Então o empresário economiza R$200 em software no início da sua trajetória, do seu empreendimento, e amanhã ele está com um problema enorme de 5, 10 mil reais que ele tem que contratar advogado ou especialista em TI para conseguir voltar a funcionar a sua empresa. Então, sabe aquela história do barato sai caro? É muitas vezes essa lição que quando a gente olha cibersegurança, que a gente acaba entregando para esses que estudam aqui na Faculdade do Comércio ou para os empresários e empreendedores que estão lá na associação comercial. Mas eu não quero trazer só notícias ruins, né? Não quero mostrar... a ideia dessa fala, principalmente, é mostrar que o direito digital, LGPD, ela vem para apoiar esse empreendedor, porque a internet é super democrática, ela facilita o trabalho, ela facilita a abertura da empresa, ela facilita o empreendedorismo, só que ela tem riscos inerentes à atividade de você resolver empreender. E esses riscos, se forem observados com medidas preventivas, se tornam cada vez mais distantes. Então, a ideia aqui era exatamente fazer um resumo a mostrar que os riscos são muito prejudiciais. E eu vou dar um exemplo concreto. Uma empresa que faz GPS nos Estados Unidos, denominada Garmin, ela vende lá GPS, etc. Ela também instala GPS em aeronaves. Então, um monte de avião usa GPS da Garmin. Um funcionário
distraído, acabou lá caindo no e-mail falso e instalou um ransomware na empresa. A criptografia chegou no servidor que fazia a entrega do dado dos GPS, então os GPS da empresa não conseguiam mais localizar aquele indivíduo que estava usando, e os voos começaram a ser cancelados. Então o avião não podia decolar por causa de um ataque cibernético. E isso, pessoal, é cada vez maior, porque outra situação que a gente conversou seria o futuro do comércio, o futuro do empreendedorismo. E a gente falou hoje do presente. Então, o presente está no e-commerce, o presente está nas redes sociais, o presente está no investimento em cibersegurança e o presente está na LGPD. E o futuro? Onde está o futuro do empreendedorismo? O futuro do empreendedorismo está na criptomoeda. O futuro do empreendedorismo reside no metaverso, que você vai vender produtos virtuais, nas NFTs, tokenizar produto. Então, você vai ter uma mochila virtual que você vai vender lá e vai ganhar dinheiro com isso. Mas como estar presente nesse mercado se, por exemplo, hoje, que o mundo é muito mais offline e você está super vulnerável? Então, tem que começar a fazer essa lição de casa em observar os riscos da cibersegurança e investir nisso como realmente uma verba de marketing. Eu até falo para a empresa grande que eu presto consultoria, eles falam, professor, não tem de onde tirar o dinheiro, porque a empresa grande é assim, né? O problema o cobertor é curto, então puxa de um lado, descobre do outro lado, e eles precisam de verba. Aí você chega e fala assim, tira do marketing, porque quanto custa uma propaganda na TV? Custa caríssimo. Eles falam, mas o marketing é importante para atingir o consumidor. Eu falei, eu sei, mas se você sofrer um ataque cibernético, acabou o marketing, que você gastou milhares, e se você não cair, se você investir em cibersegurança, você usa isso como marketing. Você usa falando que sua empresa tem privacidade, sua empresa está em conformidade com a LGPD, então tira a verba do marketing, mas cresça nesse sentido. Pouco importa o tamanho de sua empresa, seja você Meta, seja você uma lojinha de esquina no interior. É importante você entrar no mundo virtual para crescer o seu negócio em vendas, em entrega direcionada, em alcance, em impulsionamento, e lembrar que para toda decisão que vai aumentar o seu negócio, porque a partir do momento que você está na internet você vende mais, vem uma responsabilidade no mesmo sentido e na mesma proporção. Então, a partir do momento que você está online, você tem risco, por exemplo, de clonagem da sua marca, indivíduos se passando pela sua empresa nas redes sociais e aplicando golpe. Você corre risco de concorrência desleal. Então, o seu concorrente vai ficar comprando impulsionamento lá nas redes sociais, no Google Ads, para aparecer quando procurarem o seu nome. Então, você vai ter todos esses problemas que serão enfrentados ao longo do tempo, como um empreendedor que é um guerreiro no Brasil, só de virar empreendedor, tem que enfrentar. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho, Wilson, mas eu não quero também ser muito longo. Já me direcionando para o final, eu acho que a ideia, né, do convite do Wilson era eu fazer aqui um resumão. Primeiro, do cenário digital ser muito promissor, seja você empreendedor, seja você estudante, seja você um funcionário de alguma empresa que está crescendo, ou uma startup. Mostrar que as leis também estão cada vez mais rigorosas nesse sentido, então não se sintam abandonados pelo legislativo, porque nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, o crime de invasão do dispositivo informático, o crime de desvio de clientela, de divulgação de segredo para quando há vazamento de dados, etc. Então, nós temos um arcabouço legal protegendo esse empresário e que ele precisa pensar muito nas questões de cibersegurança hoje, muito mais como investimento. E pessoal, isso também é gradativo. Você pode começar, por exemplo, tendo um pequeno sistema de cibersegurança, um antivírus melhor. Tem gente ainda que usa antivírus grátis. São R$20. Deixa de comer um lanche um dia, mas compre esse antivírus de R$20, porque eu pergunto, vamos fazer uma reflexão, tá? Você economiza R$20, e aí eu não tô nem falando de empresa, tô falando de pessoa física, e fala, puxa, eu não vou pagar R$20 no antivírus. Só que aí a gente começa a refletir, tá? Imagina hoje, se eu por essa sala do Zoom conseguisse invadir um a um aqui. Então a Liliane aqui, eu pego e entro no computador dela. Será que se eu acessasse o computador da Liliane e acessasse seus e-mails e acessasse suas redes sociais, o prejuízo não seria infinitamente maior do que R$20? A partir do momento em que tudo está na internet, então os aplicativos bancários, as empresas têm aplicativo bancário, tem que ter segurança. A nossa privacidade, a nossa intimidade não existe mais, porque a gente conecta tudo na internet, etc. Então, a partir do momento em que nós estamos possivelmente
vulneráveis, vale a pena você contrabalancear a importância dessa vulnerabilidade de alguma forma. Não é, pessoal? Eu, por exemplo, eu tive um artigo que viralizou, que eu escrevi que ninguém era obrigado a fornecer a senha do celular numa blitz. Porque qual era o argumento? Imagina que você está dirigindo seu carro, você está passeando aí na sua cidade, vem uma blitz policial e ele desconfia, acha que você bebeu aquele dia, acha que você está com um cara que consumiu algum tipo de droga, e você nega, fala, não fiz nada de errado, então me dá seu celular. Você dá. Me dá a senha. Você é obrigado a dar? Por uma desconfiança do policial de que pode ter alguma coisa errada, você é obrigado a mostrar sua vida inteira que está presente no celular. A mesma premissa dessa, que você não é obrigado a dar para o policial a senha numa blitz, é a situação pro fraudador ou pro criminoso. A partir do momento em que esse celular ele é muito mais importante que às vezes da chave de casa, eu acho que hoje, se você me perguntar, você prefere perder a chave da sua casa ou seu celular, eu vou perder a chave de casa. Essa situação da importância dos dados, da nossa privacidade, ela tem que ser igualmente observada do ponto de vista de cibersegurança. Então, isso na pessoa física, isso também na pessoa jurídica. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem para tentar diminuir isso, porque também, hoje você é empresário, amanhã você é consumidor, e quando você preenche um cadastro de uma empresa, você não quer que seus dados vazem, porque o dado pode vazar e te gerar um dano em que indivíduos usam esses dados para abrir contas bancárias em seu nome, contraem empréstimos, fraudam pessoas se passando por você. Isso já é horrível, já seria um problema, mas ainda tem questão da sua própria segurança. Então imagina vazar o dado de sua residência, onde você reside, etc. Isso pode ter um problema enorme também de você ficar com medo de ser sequestrado, ficar com medo de vir um stalker maluco aí te perseguir. Inclusive hoje, Wilson, eu dei uma entrevista que me assustou. Eu falei sobre o aumento do sequestro em razão da utilização do Tinder. Então o indivíduo conhece alguém, conhece uma moça, conhece alguém, e marca um encontro, e quando chega lá no encontro ele é sequestrado. Sabe um dado que me assustou? Sabe quantos % dos sequestros em São Paulo hoje tem relação com um aplicativo de paquera? 90%. Quem deu esse dado não fui eu, foi o delegado da divisão de sequestro de São Paulo. Então, olha como a internet, ela é maravilhosa, porque ela nos ajudou por exemplo, na pandemia, estar próximo de quem estava longe. Hoje a gente tem um parente que está fora do país, a gente consegue falar a qualquer momento, mas ela também gera novos riscos, o próprio Pix. Então, um monte de empresa usa Pix para receber, para transacionar. Ótimo. Segurança nesse computador, segurança em quem acessa esse dispositivo, porque gera risco. Então, eu queria trazer essa palavra mais de alerta, não é nem para desestimular, porque aquela empresa que fala, não, então eu vou ficar offline, na verdade está perdendo muito, então eu quero estimulá-los a empreender também nesse ambiente virtual, mas sem deixar de lado a base de tudo isso, estar muito bem consolidada para você ter segurança, e amanhã você estar vendendo no metaverso, você está atendendo o mundo inteiro com compras online e poder empreender com sucesso, que todos aqui merecem e que eu tenho certeza que terão, porque estamos juntos aqui debatendo direito digital e cibersegurança nessa noite fria, 8 da noite, então já são merecedores de muito sucesso e de muitos méritos. Eu queria agradecer ao Wilson, a gente ainda vai ter uma rodada de perguntas, dizer a todos os alunos aí que tiverem interesse na minha área, tiver dúvida, eu estou à disposição no Instagram Luiz Augusto Dur, se eu quiser fazer uma foto, postar nos stories, eu também reposto todo mundo, mas novamente agradecer a oportunidade, o convite ao Wilson, dizer que foi uma satisfação poder trazer assim, um pouquinho da minha experiência sobre esses empreendedores e empresários que nos procuram com uma palavra de preocupação para estar em conformidade com a LGPD, observando que é uma lei importantíssima para o empresário também e que as questões de cibersegurança muitas vezes são olhadas do ponto de vista de gasto e é uma bobagem, como também as questões de segurança em si, indivíduo não comprar um antivírus, não ter um técnico informático para dar o mínimo de apoio, achar que meu filho sabe de tecnologia, vou pôr meu filho aqui na empresa que ele é bom nisso e deixa que ele cuide. Não é assim, tem que investir um pouquinho porque o retorno ele é alto, ou seja, você cresce no cenário virtual e quando há um prejuízo, ele é enorme se você sofrer um cyberataque. Então era esse alerta que eu queria trazer a todos vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus.
Mestre Luiz Augusto Durso, quero agradecer enormemente, a sua palestra foi incrível. Eu acho que a gente acabou confirmando, eu já sabia disso, mas aqui na prática a gente confirmou aquilo que eu anunciei no início, de que você fala de um jeito assim realmente muito didático, a sua linguagem ela é, apesar de técnica, mas você consegue transformá-la numa linguagem acessível, palpável. Eu acho que esse tipo de coisa, para quem está vivendo a realidade do mercado, é muito importante. Parabéns, parabéns pela sua eloquência, parabéns pelo seu conhecimento. Cada dia mais eu fico mais admirado com a sua inteligência. Obrigado. Temos algumas perguntas aqui. Eu acho que a primeira a levantar a mão foi a Isabela Santos. Isabela, pode liberar o seu áudio. Você está sem áudio aqui. Libera seu áudio e manda a pergunta. Certinho. Eu queria perguntar para o Luiz duas coisas. Assim. Eu comecei recentemente a trabalhar numa empresa antifraude e eu fiquei pensando muito a respeito do marketing, né? Que eu tenho futuro empresária, né? Tenho muito interesse nessa área de cibersegurança. O que você acharia que o quanto a LGPD pode interferir no marketing digital? É uma excelente pergunta, Isabela. De fato, a LGPD, eu até fiz essa introdução, ela impactou o mundo no cenário do marketing digital, porque a partir do momento em que as empresas poderiam coletar absolutamente tudo e adquirir banco de dados e conhecer profundamente todo mundo que usa a internet, isso era bastante promissor para o marketing digital. O problema é que estava essa balança desequilibrada. Então, muitos dados coletados, muitos dados transacionando e pouco poder do titular, que na verdade é o grande dono. A LGPD, pessoal, ela só vem confirmar o óbvio, que o titular dos dados é o proprietário, é aquele que manda. Então, a LGPD também não é só a questão de tratamento, é a questão, por exemplo, da gente ter que eliminar dados. Então, o empresário, se receber a ligação do titular e ele solicitar a exclusão, ele vai ter que excluir se não tiver ali uma ou outra situação que obrigue a preservação dos dados, como para preservar crédito, etc. Então hoje o titular ele é o dono do dado e tudo bem. Era uma situação que era tanto quanto óbvia e necessária ser reconhecida, até quando falamos do ponto de vista do empreendedor. A questão é que o marketing digital não vai morrer, Isabela, com a LGPD. Ele só vai se aprimorar. Porque hoje, aquele consumidor que vai receber um anúncio, se antes da LGPD ele podia ficar muito bravo, não sei se vocês já receberam ligação de marketing digital, ou por exemplo, de telemarketing, sábado, às 5 da manhã, e vocês falam, nunca mais vou fazer negócio com aquela empresa. Às vezes o abuso gera desgaste da imagem da empresa. Então o abuso antes, com a utilização dos dados, podia afastar o consumidor daquela empresa, sendo que aquela empresa está usando o marketing para aproximar o consumidor. Então era exatamente um tiro no pé. Agora, acontece que o investimento hoje em marketing ele é mais assertivo porque aquele que recebe o conteúdo, ou aquele que anuiu com o tratamento, ele está em comum acordo. É lealdade, entende? É quase como ver o Código de Defesa do Consumidor. É lealdade. São com bons olhos que a gente enxerga esta lei. Então o marketing digital, ele não vai perder muito, não vai perder o alcance, não vai perder as métricas de impulsionamento. A gente vai continuar impulsionando o conteúdo tranquilamente nas redes sociais. Você, como empreendedor e empresária, vai continuar com os dados dos seus consumidores e vai poder entregar para eles. A questão é que eles vão ter anuído com um termo de uso muito mais claro e muito mais justo para você, empresa, e para ele como titular. Só vai mudar o seu termo de uso. Entendeu? No fundo, não vai ter muita diferença na prática quando, após estar em absoluta conformidade com a LGPD, você quiser utilizar o marketing digital para crescer a sua empresa. Muito pelo contrário, eu ainda acho que o LGPD é uma baita segurança jurídica, porque se você tiver em conformidade, se esse consumidor te processar falando, olha, eu recebi e-mail, eu fui assediado pelo marketing, etc., você tem como comprovar que na verdade você está em conformidade, que ele anuiu, que você pode tratar aquele dado e se proteger de uma indenização, de um processo, etc. Então, é exatamente o mesmo exemplo do Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós temos o prazo de arrependimento. O indivíduo hoje compra pela internet, ele recebe o produto, ele tem 7 dias para devolver. Tem muita gente que vai falar, isso é horrível, mas isso está na lei e os empresários já sabem disso na lei. Então, eles já estão preparados para lidar com o prazo de arrependimento e eles usam o prazo de arrependimento, às vezes até para o bem. Falando, testa, pode comprar com tranquilidade, você tem 7 dias para se arrepender, vira campanha de marketing o prazo de arrependimento e as pessoas compram, adoram o produto, não devolvem e ele fez a venda, graças ao prazo de arrependimento. Então, é entender
que é um modelo novo, entender que faz parte do avanço da sociedade moderna e da tecnologia. LGPD não é Brasil, pessoal. A gente está falando da GDPR na Europa, a gente está falando de leis de proteção de dados nos Estados Unidos, a gente está falando quase o mundo inteiro com lei de proteção de dados. Querendo ou não, também são dois lados da moeda, porque o empresário também é titular de dado. O empresário também não quer que os dados dele e de sua família vazem. Então ele também tem que ceder e entender que isso protege a própria democracia, o próprio Estado como um todo, porque quando a gente for profundamente em dado pessoal, esquecendo o funcionamento, a gente pode chegar até em notícia falsa, em fake news, porque o indivíduo sabe que você gosta, vocês assistiram o filme Privacidade Hackeada, o que era impulsionamento de notícias falsas com base nos dados da Cambridge Analytica para saber que aquele indivíduo ia votar em alguém e para mudar a opinião dele com notícia falsa. Então o indivíduo fala, vou votar na Hillary. Então manda uma notícia para ele falando que a Hillary tem uma padaria que nos fundos tem criança que está sendo assediada. Para mudar a opinião daquele eleitor com notícia falsa. Só que só saberia que aquele eleitor votaria na Hillary graças a essa coleta. E só, Wilson, me permite mais 2 minutinhos? É claro que a gente às vezes olha de maneira muito superficial a coleta de dados. E que as empresas de vocês, em tese, não farão coletas mais profundas. Mas algumas empresas, pessoal, quando a gente está falando de coleta de dados, elas estão coletando, por exemplo, o que você fala perto de um assistente pessoal. Elas estão coletando, por exemplo, com o meu relógio inteligente aqui, o meu batimento cardíaco nesse momento. Minha empresa sabe exatamente como está meu coração, minha esposa não. Mas essa empresa sabe como está meu coração, sabe como estão as minhas emoções em razão desse batimento cardíaco. Tem um algoritmo que eu estava lendo que me assustou, Wilson, que ele monitora a alteração da cor da pele. E por causa da alteração da cor da pele, ele consegue saber o sentimento daquela pessoa, se ela está feliz, se ela está triste, se ela ficou com raiva ao ver um conteúdo na internet. Outra coisa, um algoritmo que monitora a forma com que você digita no seu WhatsApp, quando você está com raiva, brigando lá com o marido, com a namorada, você digita mais rápido, com mais força, e o algoritmo monitora a raiva pela forma de escrever. Então, eu gosto de dar esses exemplos para mostrar que isso não tem fim. E isso precisa estar num ambiente equilibrado e regulamentado. Porque se eu quiser autorizar a empresa a coletar como eu escrevo, tudo bem. Mas eu tenho o direito de autorizar e saber que eu estou sendo monitorado por essas empresas. E vocês, do lado do empresário, têm direito de coletar se for autorizado e usar muito bem esses dados, porque vocês vão ter anuência. Não tem nada melhor do que você ter o sim. A dúvida de não ter o sim ou não ter o não, que era antes, acontecia, te gera insegurança jurídica. Então, hoje é muito melhor coletar os dados e estar muito seguro, porque o termo de uso está perfeito, do que você falar, coleta aí, não fala nada e vamos ver o que vai dar. E aí amanhã vem o Procon bater na porta da sua empresa, como fez, por exemplo, com o Face App, aquele aplicativo de filtro, e falou, remove de todas as plataformas de download do Brasil, e não era mais possível baixar o aplicativo. Imagina a sua empresa ficar sem o aplicativo na plataforma de download. Então, é um equilíbrio que vai favorecer o mercado e principalmente o empreendedor, porque a gente sabe nas lições de marketing e de empreendedorismo que as premissas básicas de favorecer o consumo e o consumidor é favorecer a. Então, na verdade, todo mundo sai ganhando com a LGPD, inclusive, Isabela, o marketing digital. Perfeito. Sobre, só Show, fazendo muito um pequeno obrigada. parte, só fazendo um pequeno à parte, Luiz Augusto, você citou a questão de fake news. É importante que, bom, fake news é uma expressão que na verdade, é um neologismo, é uma nova expressão que surgiu de uns 6, 7 anos para cá. Mas, na prática, o que é fake news? É mentira. São mentiras sendo multiplicadas numa velocidade brutal, porque tem máquinas por trás, tem robôs realmente por trás, e isso pode definir o rumo de uma eleição dos Estados Unidos da América. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Olha só como isso é grave, não é? Se nos Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, esse tipo de coisa acontece, imagine então em países menos desenvolvidos. Então, quando se fala em regulamentar a internet, minha gente, a gente não pode ter tanto medo disso. A internet não pode ser uma terra sem lei. Você tem que ter regras. E as pessoas, para jogar, para entrar ali, têm de entender que existem regras. Então, eu não tenho, viu, Luiz Augusto, eu não tenho tanto receio desse debate. Tem gente que tem muito receio disso. Eu acho que a internet não pode ser uma terra sem lei.
tem que ser regulamentada, tem de ter regras, e fake news é o quê? É mentira. São mentiras sendo propagadas em uma velocidade, num volume brutal, através de robôs. E isso é uma coisa muito grave. Bom, Ô, a Wilson, próxima... Diga. me permita só uma complementação. Foi muito bom a sua fala, até porque quando a gente está falando sobre isso, pode parecer um assunto político, né? A gente está Não falando de é, fake né? news. É. Mas eu tenho clientes, Wilson, que são empresários e a sua empresa está sofrendo uma campanha de fake news que foi financiada pela concorrente a colocar uma notícia num blog falso que o Sim. diretor daquela empresa tinha cometido assédio com uma secretária. E essa empresa está perdendo venda, está perdendo tendo um desgaste na imagem absurdo. E quando você vai ver, quem publicou? É notícia de jornal, tal? Nada, é um blogzinho falso que está impulsionando essa notícia falsa. É Claro. tudo falso para prejudicar o concorrente. Então, quando a gente fala de fake news, também tem impacto no cenário de empreendedorismo. Claro, a origem das fake news pode ser do próprio campo empresarial e, se ainda for no campo realmente político, hoje pode ser de um grupo, amanhã pode ser de outro. Então, a gente tem que evitar. A gente tem que evitar esse cenário. É um cenário perigosíssimo. E a internet, repito, não pode ser uma terra sem lei, tem que ter regra. Bom, a próxima pergunta é do Alexandre Dias. Alexandre, libera seu áudio e manda a pergunta. Oi, boa noite a todos. Boa noite, professor Wilson. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite. Lá no comecinho da sua palestra, Luiz, você estava falando sobre a farmácia pedir o nosso CPF na hora da compra, né? Justamente no caixa. Inclusive, uma rede grande que a gente tem de farmácias aqui, a gente tem o cadastro lá que sai um cupom te dando os descontos que tem em cima do seu CPF. E lembrando também que lá atrás, alguns anos atrás, a gente tem essa ferramenta do CPF na nota, que a gente coloca o CPF na nota para fazer lá angariar alguns recursos financeiros naquilo. Eu vi na época, não sei se é boato ou não, que o governo aplicou isso, e como assim? Falei, poxa, é uma forma de um pente fino para eu saber se esse cara está sonegando imposto ou não, né? Porque ele me dá o CPF na compra, então eu sei o quanto ele está comprando, o quanto ele está gastando em consumo, só que quando ele declara o imposto de renda lá, ele faz uma declaração no valor que não é condizente àquilo que ele está comprando como consumidor. E no caso do CPF na farmácia, até onde? Porque uma coisa é eu colocar minha vida aberta nas redes sociais, e eu vou dar como um exemplo, outro dia eu estava conversando no WhatsApp com a minha mãe, num áudio, e falei para ela sobre implante dentário, que ela estava fazendo um tratamento dentário. Eu falei, mãe, será que o implante não seria uma coisa boa? Naquele mesmo dia, eu recebia no Instagram e no Facebook diversos comerciais sobre implante dentário. Então, uma coisa é eu colocar um assunto particular e tornar ele público por conta das redes sociais, outra coisa é o meu CPF, que é o número de documento. Até onde essa questão do CPF na nota é verídico e também até onde a gente tem como controlar que o nosso CPF não seja utilizado dessa forma em relação a consumo. Excelente pergunta, Alexandre. Eu vou começar do fim. Eu gostei da sua narrativa aí, contando sobre o que passou do impulsionamento de anúncios em razão de uma fala. E aí você fala, puxa, é absurdo, porque um conteúdo privado se torna utilizável para essas empresas para me mandar propaganda, publicidade, ou para eles ganharem dinheiro em cima disso. Quem aqui usa Gmail? Pelo menos os que estão com câmera aberta, levanta a mão. Gmail, então temos quase todos usando Gmail, tá? E por que a gente usou Gmail? Porque ele é grátis e ele é muito bom. Então ele tem armazenamento é infinito e porque ele é gratuito. Como que a gente paga para usar esse Gmail? Os nossos dados. Até 2017, tinha lá no termo de uso que todos os nossos e-mails seriam lidos por uma máquina que era utilizado para depois entregar anúncio. Então tudo que você escrevia no seu conteúdo privado, um e-mail particular, era lido por um algoritmo para entrega de anúncio. Então, faz muito tempo, Alexandre, que a gente não sabe mais o que é privado e o que é público. Foi um misturado isso, principalmente com essa ânsia dessas grandes empresas em coletar dados e dados e dados e enriquecer muito, porque o dado realmente é o novo petróleo. Sim, vale muito. E um dos dados mais valiosos, inclusive, é o dado de saúde. E a lei permite clube de fidelidade, clube de benefício, etc. O que acontece é que
as farmácias deturparam essa história para monitorar absurdamente tudo que você compra. Inclusive, tem uma lei no estado de São Paulo, aprovada aqui pela Lesp, que proíbe a farmácia solicitar o CPF para conceder o desconto. Então, sem dar o CPF, você tem direito ao desconto. A não ser que seja aquele do plano de saúde, etc., que aí é outra coisa. Mas se tiver um desconto na farmácia, tiver lá um panfletinho que tá falando só ganha desconto quem tiver CPF, isso é ilícito hoje, tem uma lei que proíbe. Então, o Estado está tentando diminuir essa coleta, e inclusive teve uma rede de farmácia que estava coletando biometria, não sei se chegou a ver, e aí no Twitter alguém fez uma denúncia, falou que absurdo, eu fui na farmácia e pediram meu dado biométrico, e aí a farmácia respondeu, não, mas é por causa da LGPD, a gente está coletando. Aí o pessoal começou a falar, não, a LGPD quer totalmente o inverso, quer que você colete o mínimo necessário, não biometria, etc. E aí eles voltaram atrás. Então essa fiscalização, que a própria lei tem empoderado os titulares, que a gente tem falado sobre isso, já foi positivo. A gente já é questionador, a gente chega na farmácia, por quê? Porque meu CPF eu não vou dar, eu quero desconto. Então, o clube de benefício pode, e eles acabam deturpando isso, mas a LGPD e essa lei, por exemplo, estadual, são iniciativas para diminuir essa coleta sem a gente perder os benefícios do desconto. Então, isso é muito legal e assim são formas da gente melhorar essa situação, fora os questionamentos. Então, você vai na farmácia, quando pergunta o CPF, eu sempre faço isso. Façam um teste, eu vou propor para vocês. Próxima vez que vocês forem na farmácia, comprem um shampoo. E por que o shampoo? Porque o shampoo não dá desconto se você der o CPF ou o seu plano de saúde. E vai lá, você vai dar o shampoo. Qual é a primeira pergunta do caixa? CPF. Vira para ele e fala assim, eu ganho desconto se eu der o CPF? Ele vai falar, não sei, ele vai falar, vou ver. Aí fala, então checa com o seu CPF. Eu não quero dar meu CPF, eu só quero saber se tem desconto. Ele vai checar e vai falar, não. Aí você fala, então por que tá pedindo meu CPF para comprar um shampoo? Eu não vou dar. Então esse tipo de questionamento, você começa a aprender na prática que você tem que cuidar melhor dos seus dados e quando você quiser conceder para ganhar um benefício de fato, então eu quero usar o Facebook, eu gosto da experiência, eu sei que eu preciso ceder um pouco dos meus dados, mas a LGPD me ajuda, né, ou pelo menos me limita, eu vou autorizar, pode tratar meu dado, eu quero usar o serviço gratuito. Agora, eu compro um shampoo, não ganho nada pelo monitoramento, é injusto. Então esse tipo de coisa que a gente tem que evoluir. E a última pergunta é a mais polêmica. Eu ouvi muito sobre isso. Eu não posso te garantir que houve monitoramento, mas eu te explico. COAF e Receita Federal hoje monitoram cartão de crédito, transferência Pix, transferência TED, etc. O Estado ele não é bonzinho. Tá? O Estado normalmente ele prejudica o seu cidadão. Dificilmente ele ajuda o seu cidadão. E quando eles lançaram essa história, foi muito estranho, porque quem dá recurso em razão de você só pôr CPF na nota? Outra coisa, eles faziam sorteio, uma nota era sorteada, ganhava R$1 milhão. Mas por que eles estão estimulando o uso disso? Isso gerou uma desconfiança absoluta de controle. Por quê? Porque naquela época não se usava tanto cartão de crédito, Pix, etc. Tinha muito dinheiro ainda. Então, uma forma de controlar o gasto em dinheiro seria o CPF na nota. Então, se você me perguntar se foi uma forma de controle, eu vou dizer que eu desconfio com muita convicção que sim, foi uma forma de controle, porque era muito estranho o Estado tentar te restituir uma parte desse dinheiro de graça só porque você pôs o CPF na nota. Então, você percebe que como dado é poder, como conhecer é poder, ou conhecer é fiscalizar, o Estado e as empresas estão sempre querendo mais, mais e mais, e aí a gente vai ter que controlar isso, principalmente com leis e com o nosso próprio empoderamento. Seja você consumidor, seja você empresário. Você não quer o concorrente usando mal os dados do consumidor também, porque ele contamina o comércio. Quer ver um exemplo? Hoje é muito difícil você conseguir um e-mail marketing que você entregue super bem. Por quê? Porque todo mundo usa isso, aí tem caixa de spam, você já cai na caixa de spam, você nem consegue usar mais o e-mail marketing. Então eles usaram tanto que eles atrapalharam o comércio. Hoje você não consegue usar isso para atingir seu consumidor, vai cair na caixa de spam e você nem consegue falar com ele. Agora imagina se todo mundo usasse de uma forma saudável e justa. Todo mundo ia receber o e-mail marketing, todo mundo ia ter conhecimento daquele conteúdo que a empresa quer entregar e seria muito mais eficiente. Então, o desgaste por querer sempre coletar mais e mais, invadir mais e mais ou entregar mais e mais, pode prejudicar até as próprias empresas. Muito bem. Luiz Augusto, tem três
deixa eu ver aqui, tem 4 perguntas aqui no nosso chat, e eu analisei, e das 4, 2 tratam mais ou menos da mesma coisa. Então, eu vou ler as 2 perguntas que a gente pode condensar em apenas uma resposta, tá? Ok. Ana Cristina de Castro Ascherman, ela cursa o curso de Recursos Humanos, EAD. Ela escreve o seguinte: professor Durso, como podemos nos proteger dos hackers ladrões que roubam os dados para aplicar golpes? Essa foi a Ana Cristina. E a Tiffany Cristine perguntou o seguinte: doutor, você acredita que hoje em dia as empresas estão cada vez mais preparadas em relação ao direito digital de sua empresa? E como se precaver em relação a ataques cibernéticos do seu negócio? Ou ainda, existe um bloqueio ou a falta de um conhecimento, informação em relação a esse assunto, já que atualmente a área digital está crescendo cada vez mais? 2 excelentes perguntas. Bom, a primeira pergunta, ela é bem ampla, né? Como se proteger de ataque hacker, etc. É assim, a gente tem que sempre partir da premissa que a todo momento tem alguém querendo nos invadir ou invadir a nossa empresa. Essa é uma boa premissa. Porque quando você sai dessa premissa, você recebe um e-mail que fala assim, olha, você ganhou um caminhão de prêmios. Você fala, pô, será que eu tenho tanta sorte assim? Aí você recebe, você vai ter seu Instagram verificado, você fala, pô, mas eu nunca pedi para verificar, será que eu vou ser verificado? Então esse tipo de assédio dos criminosos que o tempo inteiro tentam te enganar com grandes promoções, com preços fora do mercado, com rendas de 10% ao mês de investimento, com qualquer tipo de comunicação, você nota que normalmente só pela desconfiança dessas informações você já elimina para que o funcionário não caia em phishing, exatamente nesse sentido. Para mostrar que só dele desconfiar e não clicar, ou só desconfiar de algo que está muito estranho, cheirando mal, ele já elimina 70%. Os outros 30% pode ser investimento em software. Então você vai ter um antivírus melhor, você vai ter um firewall, você vai usar uma rede preparada, você vai ter mecanismos dentro da empresa que você tem validação de acesso de determinados funcionários. Então o funcionário vai acessar o banco de dados, o outro não pode tirar Ctrl+C dos dados e etc. Então, a prevenção funciona bem, mas as questões de software sempre também são importantes para complementar. Usar a tecnologia a seu favor e desconfiar de tudo. Então, isso é uma boa forma, tirando a parte de investimento mesmo de capital, com treinamento, com máquinas e etc. As empresas estão mais preparadas sobre direito digital? Estão ficando, porque elas estão aprendendo na marra, é assim que eu enxergo. Então, as empresas estão sofrendo os ataques cibernéticos. Inclusive, eu falei para o Wilson, né? O Brasil está no top 5 das empresas mais atacadas no mundo. Em comparação a todos os países do mundo, nós estamos no top 5. E por quê? Porque as nossas empresas têm dinheiro, porque a gente interage muito nas redes sociais, a gente adora usar tecnologia, inclusive o brasileiro é o top 1. O brasileiro é o povo que mais interage no Facebook em razão do mundo inteiro. E hoje a gente é o terceiro, a quantidade de usuários no mundo, a gente está em terceiro lugar no Facebook, só perde de Índia e Estados Unidos. Então a gente está muito presente no ambiente virtual e por óbvio somos alvos, porque a gente interage com os Estados Unidos, temos muitos usuários, mas a gente não tem a segurança que os Estados Unidos têm, ou que as empresas têm. Então a gente precisa amadurecer quando a gente fala de cibersegurança nas empresas. Então elas estão ficando cada vez mais preparadas, mas ainda tem muito chão. E aí a última pergunta era exatamente sobre a primeira, como se precaver de ataques cibernéticos. Essas formas todas são muito subliminares, subjetivas, porque se você falar da pessoa física, se você desconfiar de absolutamente tudo, não clicar em links, etc., você já elimina muito. Mas tem um monte de dica de segurança. Então, por exemplo, o cuidado com as mensagens de texto. Ninguém pede mensagem de texto, nunca nenhuma empresa vai te ligar pedindo mensagem de texto, a mesma coisa para os seus funcionários. Os bancos não ligam para atualizar sistema de segurança em razão de uma fraude. Eu tive um cliente, Wilson, que ele recebe a ligação do banco e ele fala, a gente identificou uma fraude, você precisa instalar um novo sistema de software aí, na verdade era um sistema que dava acesso ao computador da vítima. Então tem que ter muita cautela com a utilização da internet e seria bom ou você como empreendedor, ou você como pessoa física, conhecer um pouquinho de TI para saber como que funcionam os ataques, como que tem redirecionamento de site, usar senhas fortes, não usar a mesma senha para tudo igual, que tem gente que usa uma senha em 10
aplicativos, em 10 serviços, e uma senha vaza, ele tem invasão em todas as senhas. Então tem um monte de dica que eu posso dar, mas para encurtar, todas essas dicas de cibersegurança tem no meu Instagram. Então quem quiser saber sobre prevenção a ataque cibernético vai achar muito conteúdo na minha rede social. De resto, sobre empresa mesmo, que eu acho que é o grande foco, tem formas de investir dessa forma, alocar essa verba e trazer quase absoluta segurança. Então você vai obter por backups, você vai ter um servidor offline, você vai olhar logs de IP de quem acessa esse servidor, você vai restringir acesso da Rússia e dos Estados Unidos. Então tem um monte de medida técnica que você consegue usar para diminuir ataque cibernético. Perfeito. Tem outras duas perguntas aqui no nosso chat que eu acho que compensa também nós condensarmos para uma resposta só, e depois a gente vai para a Tainá, que está com a mão levantada aqui, para a gente já encerrar, até porque já são 8h40, está todo mundo com fome, não é, Durso? Inclusive você. Eu nem almocei hoje, Wilson. Nossa Senhora. Então vamos Correria. lá. Agatha Andrade. Quando pesquiso no Google, por exemplo, um tênis que quero comprar, e logo em seguida aparecem propagandas desse mesmo tênis em todos os lugares, como Facebook, Instagram, isso é uma invasão de dados? Primeira pergunta. Segunda, do Gabriel. Boa noite. E o banco que pede o CPF do pagador quando vamos pegar uma ficha de compensação? Isso é legal? Somos obrigados a passar? Obrigado. São duas excelentes perguntas. A primeira sobre monitoramento de cookie, né, que é a utilização por uma ação, não é invasão de dados, né, que é o termo que usou a colega. Não é invasão nem de privacidade, nem, não há ilícito nenhum. Porque a partir do momento que você utiliza um serviço na internet, como o Google ou como as redes sociais, eles podem pelo menos monitorar o seu clique ou o que você pesquisou. Isso está nos termos de uso, a gente anui e não há nenhum abuso quanto a isso. Você procurou, eles estão te mandando um conteúdo relacionado. Assim será a experiência no YouTube, na plataforma, no Google, etc. A não ser que, por exemplo, você compre um celular e que você, em um ambiente privado, está falando longe dele, perto dele, e isso está sendo monitorado e ouvido pela empresa. Aí sim, extrapola, e aí nós temos os princípios constitucionais da privacidade e da intimidade nos protegendo. Isso foi um escândalo que aconteceu, inclusive, com a Amazon, que é a produtora da Alexa, aquele assistente pessoal, que estava ouvindo o que o consumidor falava, e esses dados eram entregues para a empresa. Então, o que você falava perto desse dispositivo, ele coletava. Então, não era nenhuma ação de busca, era só falar perto. Aí, por óbvio, eles invadiram a privacidade dos consumidores, foram vítimas desse escândalo, voltaram atrás, e hoje não tem mais esse tipo de coleta. Então, o que é coletado de maneira que a gente autoriza e de maneira com a própria experiência do usuário, uma ação nossa, normalmente não viola nenhum direito nosso. Agora, o que é coletado de maneira escondida e dentro da nossa privacidade, etc., isso você pode ter uma violação, como é o exemplo da Alexa aí que eu citei sobre isso. E a última pergunta é sobre o banco pedir os dados. O banco, ele tem muita responsabilidade sobre as transações. Inclusive, a gente tem um monte de decisão nos tribunais que quando não há checagem de informação ou de dados, eles são corresponsáveis. Então, como eles têm uma responsabilidade sobre essas transações, sobre análise de crédito, análise de transação, etc., o banco exigir CPF ou o banco exigir informações sobre daquele que será beneficiado, isso são, inclusive, diretrizes do Banco Central, da CVM, etc., então não é ilícito. Quem já fez aí cheque administrativo sabe a burocracia que é, quem já tentou mandar dinheiro para um país fora do Brasil sabe que é muito burocrático, é chato demais, mas faz parte de um controle do próprio Estado para evitar fraudes, evasão de divisa, lavagem de dinheiro e etc, sonegação. Então, esse controle do banco é previsto em lei, sim. Não há hoje nenhuma ação de banco que possa violar a LGPD, por exemplo, do que está acontecendo agora. Agora, se amanhã eles instalarem um aplicativo, que eles estão te monitorando onde você está indo, geolocalização, aí a gente vai debater. Agora, se faz parte da atividade bancária, uma transação, um empréstimo, uma transferência, em regra, isso já está bem alinhado na lei, eles só cumprem a lei. Perfeito. E uma coisa interessante, Durso, já indo para a última pergunta da Tainá, hoje, se você for ao banco e tentar sacar 10 mil reais, é uma dificuldade maluca. Isso me leva a ficar muito intrigado diante daquele caso de um ex-político que acharam 55 milhões de reais numa sala de um apartamento. Isso é um negócio surreal, né? A gente fica intrigado de como é que isso ocorre. Mas vamos lá. Tainá, sua pergunta.
Boa noite, professor. Boa noite a todos. Na verdade, são duas perguntas, né? A primeira, se hoje a minha empresa, ela sofre um ataque cibernético e começa a utilizar os dados dos meus clientes para crimes. Eu, como sou dona dos dados, eu tenho uma coparticipação caso esses consumidores comecem a entrar na justiça pedindo danos morais. A Excelente gente tem pergunta. uma coparticipação nisso, ou há como comprovar que, tipo, roubaram as informações de mim? E a outra pergunta? E a outra pergunta, vamos lá. Na empresa onde eu trabalho, nós comercializamos equipamentos, né, do segmento fitness, que não são baratos, através de e-commerce e marketplace. E um questionamento de um cliente outro dia me deixou intrigada. Nós temos hoje uma empresa, né, que ela faz uma validação antifraude. Então, quando o cliente ele não tem ali uma rotina de comprar pela internet, até mesmo o valor da compra, esse atendente ele liga para o cliente e pergunta: fulano, o senhor realmente fez a compra? Né? Valida para mim então alguns dados. E a atendente falou para ela assim: me fala, por favor, os 4 últimos dígitos do seu CPF. Não vou informar para você. Por que meus 4 últimos dígitos? Falo o começo que eu falo o final. E a moça: eu não posso falar, e tal. E a cliente se sentiu muito insegura. Falou: não vou confirmar nada. Cancelou o pedido automaticamente. Ela ligou lá no saque e falou: poxa vida, cancelaram minha compra por quê? Porque você não confirmou. Mas a moça não pediu para eu confirmar, ela me pediu a informação. E eu não sou obrigada a dar informação. Então, assim, a abordagem também de algumas empresas, quando fazem essa validação, precisa ser reformulada, né? Afinal, elas estão falando no nome da minha empresa. Eu estou ligando porque você comprou na Movement, lá naquela loja. E assim, eles podem utilizar esses dados a partir do momento que o cliente lá no meu site, quando comprou, ele deu o aceite de que permite que entremos em contato, mas na verdade não somos nós, é uma empresa parceira. Existe algo do tipo assim que, cara, a gente não pode compartilhar com essa empresa, porque eles podem pegar esses outros dados e vender e tal. Funciona assim. Vou responder primeiro a segunda, que é menos complexa, e depois a primeira. A segunda, muito interessante eu contar isso, porque eu passei por isso na semana passada. Eu comprei um celular para minha esposa, no Magazine Luiza, e eles me ligaram, falando: a gente tem que confirmar um perfil que você não compra muito celular. Eu falei: lógico que não, quem compra celular todo ano? Aí ela falou assim: não, a gente só tem que confirmar alguns dados. Eu falei: eu não vou confirmar. Foi exatamente a mesma reação da sua consumidora. Eu falei: eu não vou confirmar, não sei se é golpe, não sei se é fraude, como você tem certeza que é da Magalu? Aí ela falou: não, então se você não confirmar, eu vou cancelar a compra. Eu falei: não, calma, vocês são reais? Não, são. Então faz assim, eu falei: fala a minha rua e eu falo o número. Ela falou: minha rua, eu falei o número. Aí ela me passou os primeiros dias de CPF, eu passei os outros 6. Então, a forma de checagem depende da empresa. A forma de eliminar a fraude depende da empresa, mas o consumidor de fato não é obrigado a dar, só que se ele, do mesmo jeito que ele não é obrigado a dar, você não é obrigado a entregar se ele não conferir. Então fica nesse jogo de eu não dou, você não dá, e no fim o consumidor tem que achar uma forma, e vocês também como fornecedores, de validar isso de uma forma, porque ele fala assim: ela poderia ter falado e eu checo, mas aí se eu sou fraudador, eu espero a mulher falar qualquer, você bebe, olha, é esse mesmo, não adianta nada. Então tem que ter às vezes uma forma de validar, que seja às vezes um e-mail. Quer ver um exemplo? Podia assim chegar um e-mail para esse consumidor falando: olha, vai ligar a atendente tal, que vai confirmar dados em razão da sua compra na nossa plataforma, por favor informe só apenas esses dados para validar a sua compra. Pronto, você informou o consumidor, ele vai receber a comunicação e vai passar porque ele tem certeza que aquela comunicação é legítima. Essa é uma forma, um exemplo que eu pensei aqui por alto. Você teria outro exemplo: mandar um e-mail com código. Agora, se eu tenho que validar o código, não todas as informações pessoais, você tira dado pessoal e põe um código. Então tem forma de fazer essa validação de maneira mais eficiente, mas hoje eles estão fazendo assim, eu até passei por isso e me gerou desconfiança, mas eu recebi o produto depois da checagem.
Então, isso... e a sua pergunta sobre essa empresa terceira transacionar esses dados, se você está usando... se você avisa no termo de uso que você vai mandar para o marketplace ou para a empresa terceirizada para entregar, etc. E essa empresa só está usando para isso, não tem problema esse dado chegar até ela, desde que ela receba, entregue o dado, o produto e elimine. Não tem que armazenar também. 2. A pergunta mais complexa, né? A corresponsabilidade. A partir do momento que você armazena dado, você tem uma responsabilidade sobre esse banco de dados, tá? Se esse banco de dados vaza por um cyberataque contra a sua empresa e um consumidor é prejudicado, então tem um dano concreto em razão do vazamento, se ele conseguir provar que o vazamento se deu da sua empresa e gerou esse dano, ele pode te acionar judicialmente. Isso está previsto, inclusive, na LGPD, porque isso já é um direito civil, mas a LGPD fala que a multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados não elimina a possibilidade de ingresso autônoma. Então, ele ainda permite. Você poderia ser multada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados pelo incidente e sofrer ação de indenização. Como melhorar esse cenário? Com a palestra que eu dei. Se você, quando é intimada pela NPD ou pelo juiz lá no processo de indenização, fala aqui, ó, eu gastei tanto em cibersegurança, eu tenho uma equipe de TI, eu fiz isso, eu avisei o consumidor quando houve incidente de vazamento, que tem que avisar por lei, inclusive. Eu agi dessa forma, de boa fé, e a fraude se deu por uma catástrofe, é capaz, uma chance enorme, inclusive, de você ser absolvida ou nem ser multada pela NPD. A NPD tem um rol lá, logo depois das punições, que se você mostrar que você agiu de boa fé, que você reagiu, que você eliminou os dados, que você avisou o consumidor e que você investia previamente em cibersegurança, isso está na lei, vai mitigar a sua responsabilidade. Então, responsabilidade há, tá? Isso é o que diz a lei, mas há formas de diminuir. Agora, na prática, é muito difícil um processo de indenização gerar pagamento por parte da empresa, porque é muito difícil fazer um nexo de causalidade entre o vazamento da sua empresa e um dano no final a ele. Qual poderia ser um dano a ele? Alguém aplica uma fraude e abre uma conta em nome dele. Ele fala, pô, usaram meus dados para abrir aquela conta. Só que hoje teve tanto vazamento de dados que como que comprova que foi exatamente do seu banco de dados e não do vizinho que também sofreu vazamento e ele era cliente? Então, por essa dúvida, ficou mais difícil processar empresas em razão do vazamento. Agora, isso te protege? Não é isso que vai te proteger. A dúvida é de que outras empresas vazaram também no incidente seu. O que vai te proteger é saber da sua responsabilidade com o banco de dados, saber que existe corresponsabilidade no vazamento civil, tá? Não criminal, óbvio, criminal nada, mas é tudo civil, e até administrativo, na NPD, PROCON, e que você pode melhorar muito se chegar nesse cenário de uma catástrofe, de um vazamento, se você tiver previamente investido e reagir muito bem quando tiver um incidente. É assim que a lei recomenda, a LGPD orienta. Muito bem. Bom, essa foi a nossa última pergunta. Luiz Augusto, quero lhe agradecer novamente a sua palestra e agora esse momento interativo com os alunos, que eu reputo como sendo o momento mais importante, porque a gente troca impressões, os alunos interagem, né? Você viu que foram muitas dúvidas, muitas dúvidas muito bem formuladas, não é? É verdade, muito boas, verdade. Na verdade, os nossos alunos, Durso, eles já são altamente qualificados sem precisar da FAQ. Com a FAQ, então, e com o Durso, então eu tenho certeza que o sucesso deles e a capacidade deles será ainda mais aguçada. Durso, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua gentileza e, o mais importante de tudo, obrigado pelo seu conhecimento, que não é pouco. Eu repito, a cada dia eu tenho ficado mais encantado com a sua inteligência, e você tem realmente colocado a sua inteligência à disposição do mercado, da sociedade, né? Você é muito generoso com o seu conhecimento, porque você faz palestras, você realmente não cobro. Participa e não cobra. Né? É verdade, que se diga, não cobra, mas eu acho que, por conta disso, é que você está se tornando autoridade nesse assunto e... Quer dizer, eu tenho certeza que o seu sucesso será cada vez maior. Mais uma vez, obrigado. Parabéns por tudo. Me permita só justificar a brincadeira, porque a gente conhece, por exemplo, filósofos que cobram um carro pela palestra. Então, eu não cobro nada, porque o privilégio é meu. Eu, às vezes, brinco, Wilson. Eu dou a palestra,
Aí vem o coordenador e fala, poxa, muito obrigado, você deu um presente para os nossos alunos. Eu falo, meu amigo, não é verdade, eu que sou presenteado. Esse tipo de comunicação, esse tipo de oportunidade para mim me engrandece, me deixa muito feliz e é muito gratificante. Então hoje o presente foi a mim, dado por você, pelos alunos aqui, então muito obrigado a você. Você sabe que eu sou um grande fã seu, do seu trabalho, da faculdade e de verdade, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os alunos dessa faculdade tão importante, que tenho certeza que está capacitando e capacitará muitos empreendedores, empresários e profissionais, né, na área aí do empreendedorismo. Então, parabéns e muito obrigado. Maravilha. Chegamos, inclusive, a 105 alunos, e você muito bem disse, numa noite fria de quarta-feira, né? Chegamos em 105 alunos. Durso, parabéns, vamos em frente. E amanhã nós temos mais uma palestra agora sobre economia com o nosso grande professor, doutor Roberto Macedo, que fez seu doutorado em Harvard, pós-doutorado em Cambridge, né? Então ele vem falar amanhã aqui sobre economia. A gente se vê amanhã. Durso, aquele abraço, sucesso e mais uma vez obrigado. Um abraço. Obrigado, um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.